Nossos seminários têm abençoado irmãos de diversos lugares do Brasil e do mundo. Você está fazendo esse seminário, onde você está, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu ser. Deus quer que você seja uma das colunas da igreja. Você que está em Pindamonhangaba, você que está em Minas, você que está em Brasília, que está em Osasco, que está em qualquer lugar e está nos acompanhando, você vai ser diferente, porque a sua vida de oração vai mudar. Cursos presenciais e online têm ajudado as pessoas a vencer os diversos problemas diários, na família, na vida financeira, na vida espiritual ou em qualquer área da vida humana. Para minha vida, foi uma bênção muito grande. Eu aprendi muito naquele seminário. Foi um divisor de águas na minha vida essa aula, porque eu pude então escutar a voz de Deus e ser obediente. Tem sido um balão de oxigênio espiritual para nossas vidas, nossas almas. Temos sido abençoados, renovados. Tá maravilhosa a aula. Fui renovada no poder do Espírito Santo. Entre em contato com nossas mídias para ser informado sobre quando e qual curso você quer fazer conosco. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. E temos novidade. Agora, de segunda a sexta, às 15 horas, estaremos exibindo para você o programa Mundo Real. E no programa teremos mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos, teremos testemunhos e a oração da hora nona. Você fique preparado, já pode convidar amigos, vizinhos, parentes, enviar o link das nossas plataformas digitais para que você possa participar dessa poderosa oração que estaremos de segunda a sexta, a partir de 15 horas, fazendo por você. E não é diferente como no programa Mundo Real de outras edições, nós temos o momento da mensagem, a palavra de Deus, onde o nosso reverendo José de Santana Santos tem sido usado pelo Espírito Santo e trazido a mensagem de Deus aos nossos corações. Como pessoas têm sido abençoadas através da pregação do Evangelho. Aliás, a nossa igreja é uma igreja comprometida com a pregação genuína do Evangelho. Nós não adicionamos nenhum aditivo ou aderimos modismos, porque nós temos a luz, que é a palavra de Deus. E o nosso pastor, o nosso reverendo, ele é comprometido com a pregação do Evangelho. Juntamente com ele, todos os outros pastores e missionários e as nossas igrejas espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo. Eu queria que você ficasse atento com essa mensagem que você vai ouvir agora, pregada no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. E lembrando que todos os dias nós temos uma reunião importantíssima para você. Todos os dias, a partir das 19h30, a nossa igreja está, desde o início da pandemia, transmitindo a palavra de Deus ao seu coração. Veja só uma parte dessa mensagem pregada pelo nosso reverendo no Templo Central. Nós temos exemplos da oração todos juntos e temos o exemplo da oração você. Você na sua empresa, você no seu trabalho, você que procura um cantinho para falar com Deus em qualquer momento. E você vai ficar mais forte. Amém? Acredite no poder da vida de oração. Pelo horário que eu estou vendo aqui, eu não devo ter um comentário longo, mas em obediência eu vou tentar ler aqui. Primeiro, no versículo 5, ele começa assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quer dizer, nessa porção do versículo 5, quando ele fala também sobre o jejum e outras coisas, Jesus ele chegou e encontrou um mundo religioso,
né? Um mundo religioso, algumas seitas, como os fariseus, e essas pessoas valorizavam muito o exterior. Valorizavam muito o exterior. Fazer alguma coisa para ganhar o elogio dos homens, ganhar a aprovação dos homens, em vários comportamentos, e um deles a oração, correto? Então ele quer nos ensinar, mas ele mostra, não deve fazer assim. Fazer alguma coisa, seja oração ou qualquer outra coisa, para chamar a atenção das pessoas. Então essas pessoas não têm resposta, não têm a aprovação de Deus. É o que ele está. Eu vou ler rapidinho aqui. Tu, porém, quando orares, faça diferente deles, não é? Quer dizer, a sua oração pessoal. Então você vai, lá serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem necessidade antes que lhe peçais. Antes que lhe peçais. Uma das coisas que temos que aprender nas Escrituras é, digamos, verdades sobre a oração, ou verdades sobre a salvação, ou verdades sobre a santificação, ou verdades sobre a segunda vinda de Jesus, ou verdades sobre guerra espiritual. Muitas das vezes não vamos encontrar toda a verdade somente em um capítulo. Por isso tem que ter a visão geral das Escrituras. Então você tem que ter o entendimento que, nesse caso particular, onde ele vai ensinar a oração, onde vai ter a oração do Pai Nosso, né, Jesus ensina, né, tem alguns objetivos aqui. Mas o conjunto das Escrituras, na palavra do próprio Jesus e depois dos apóstolos, nós vamos ter uma noção geral da ciência da oração. Amém? Mas aqui, então, como se segue Jesus do versículo 9 e 15. Mas uma grande verdade que está no versículo 8 é quando ele diz assim, o vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Em Mateus 6,32 diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Isso aqui eu gosto muito desse versículo, porque fica muito claro para nós que uma vez que nós fomos adotados na família de Deus, esse Deus, arquiteto do universo, mas que nos adotou, e nós somos filhos, sabe? Ele não está com os olhos fechados para aquilo que está se passando com você. Ele não está com os ouvidos insensíveis. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Entretanto, a Bíblia nos estimula que, muito embora ele saiba, ele tem prazer em que estejamos fazendo petições. Lá em Provérbios diz que o prazer e o contentamento dele são as nossas orações. Deus é um Deus de relacionamento. Entende? Deus não é um Deus que fica na torre de marfim, ou que fica num castelo, que fica enclausurado, né? Ele tem prazer em tratar de cada um de nós. Acredite, essa semana vai ser uma semana que Deus vai dar algumas respostas a você. E eu quero testemunho, manda por vídeo, manda por onde você quiser mandar, amém? Mas Deus vai dar, Ele está falando aqui no meu espírito aqui, essa necessidade, muitas das vezes necessidade que você gostaria até que, quem sabe, em algum momento o seu chefe percebesse, ou no ambiente da própria família, mas não está longe de Deus. Portanto, pratique a sua petição. Mas lá no versículo 9, diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Também, tão pouco o Pai vai perdoar. Aí, irmãos, olha só, presta bem atenção. Nós vimos aqui
um roteiro. Nós vimos aqui um roteiro, que eu não vou desenvolver agora, não. Apenas para vocês irem com essa mensagem, né? Esse roteiro de oração, nós temos 7 petições, sendo 3 dirigidas, né, a Deus. Eu já cheguei a chamar necessidade de Deus, para falar uma linguagem que a gente entenda mais, né, mais próxima de nós. Algo que pertence a Deus. Então, antes de tudo, aqui tem a lição de que você tem que colocar na sua vida os interesses de Deus em primeiro lugar. Eu, às vezes, ouço dizer, olha, domingo eu vou fazer esse trabalho. Eu sei que tem atividades essenciais que, pelo bem da vida, correto, é tolerável que a pessoa vá, um médico escalado, uma enfermeira, não é isso? Um militar, coisas que fogem do alcance. Quem entendeu antigamente? Mas a maioria dos casos, quando temos aqui aquela matéria, o domingo não é meu, o dia do Senhor, aquilo é muito importante. Olha, eu não conheço nesses 30 e tantos anos essa galera, não é que a gente ama todo mundo. Mas eu não conheço ninguém que tem uma prosperidade que chame a atenção porque trabalhou no domingo. Se esgoelaram, deixaram de estar aqui ouvindo tanta coisa boa, deixaram de estar com a família e voltando domingo à noite, envelheceram, o tempo passou, as rugas vieram, apareceu uma dor ali, outra dor ali, não deu em nada. Então, os senhores vigiem em relação ao primeiro dia da semana. Eu percebo muita gente fraco, mas fraco. Eles quase não dizem não. Ah, mas por que tu vai fazer essa reunião no dia de domingo, em tal lugar? É porque as pessoas, eles preferiram o domingo, aí o crentinho foi. Vocês entenderam ou não, gente? Nós não vamos brigar com ninguém, nós não vamos aqui... o púlpito vai ser sempre firme. Nós não vamos dizer o que as pessoas... que tem gente que gostaria de ouvir, vamos dizer o que precisa ouvir. Amém? Mas, meus amados, primeiro dia, marca da ressurreição, da vitória sobre a morte, e desde os primórdios do cristianismo, correto, ocupou o lugar do sábado. Nossos irmãos aí adventistas continuam no sábado, né? Erradamente, continuam no sábado. Mas se tem uma coisa que eles podem dar aula, é a seriedade como eles levam o sábado que eles acreditam. E pode ser empresário, pode ser o que for. Eu não sei, Deus me levou a falar isso aqui, né, mas está falado. Então, o que é que acontece? Vocês tomem cuidado que os dias são maus. Fala assim, os dias são maus. É hora da pessoa deixar de ser aquela pessoa que não quer praticar o que se sabe, né? Então, vocês percebem, essa oração do Pai Nosso, Jesus ele ensinou que você não entra afobado na presença de Deus, não é isso? Tem as orações de emergência que você vai falar e Deus, na graça, vai te atender, vai entender. Entenderam ou não? Mas aqui está se falando de uma vida, a prática diária. O pessoal tem prática diária na academia, não tem? Não vai para uma academia, não tem todo um ritual. As pessoas que levam a sério essa parte da academia, nada contra, não é isso? Não tem? Tem dia, tem horário, e depois tem o resultado que a pessoa busca. Tem ou não tem? Então, muitos dos cristãos não têm grandes resultados, porque, muitas das vezes, eles são até sérios na prática de algo que lhes interessa, mas não na vida cristã. E Jesus respondeu ao diabo, quando o diabo quis tentá-lo, não foi? Jesus respondeu o quê? Nem só, mas de toda a palavra
falar da alma. Isso tem sido uma tragédia no meio dos cristãos. Se eu me dirigir a vocês e perguntar como é que está a sua leitura da Bíblia esse ano? Como é que está a sua leitura da Bíblia? Sabe quem é que trabalha para você não ler a Bíblia? O diabo. O diabo. Porque se você lê a Bíblia, e se você parar com Deus, um momento que seja, diariamente, Ele vai falar na sua alma. Ele vai fortalecer o seu coração. Antes de qualquer atividade. Eu sei que Deus está me usando, porque essa é a verdade. Há um homem na Bíblia que começou bem, mas o seu fim foi ir para o inferno. E o nome dele é Saul. E sabe onde é que Saul começou a perder o temor à palavra de Deus? Vida devocional. Entende? Vida devocional. Então, meus amados irmãos, eu sei que estou falando para irmãos mais novos, irmãos mais antigos, todos os irmãos de todas as idades, de todas as esferas, né? Olha, você precisa respirar o hálito da presença de Deus assim que você desperta. Respire o hálito da sua presença. Busque o Senhor antes de qualquer outra coisa. Eu não estou determinando aqui, falando do tempo, né? O tempo. Às vezes a pessoa é melhor ter 15 minutos do que nada. Depois de 15 passa para meia hora. Depois para meia hora está 1 hora. Entendendo? Antes de sair, esse mundo está cruel. Os laços de Satanás, não é? As arapucas satânicas. Sabe, nós, lamentavelmente, vivemos numa república de bandidos. Né? Se você passa ali, sabe que ali tem um ponto. Aí, o outro lado tem um ponto. Toda hora estamos cruzando com marginais. Essa é a verdade. Ou de carro ou a pé. Então, logo cedo, me lembro daquele hino bonito. Pela manhã eu te contemplo. Sônia, traz esse hino de volta. Ressuscita esse hino, Saninha. Então, pela manhã você já sai. Eu gosto de orar todo dia, eu menciono a oração do Pai Nosso. Quero que você preste atenção. Porque tudo isso que está aí à nossa volta, né? E você fica assim, meu Deus, aconteceu com fulano, não aconteceu comigo. Aconteceu com Beltrano, não aconteceu comigo. Sabe por quê? Você é filha, e você é filho. E muitas das vezes você nem orou, mas alguém orou por você. Alguém dobrou os joelhos e disse, olha, e disse o teu nome. E esse nome que foi dito repercutiu, porque está escrito lá no livro da vida. Aleluia! E aí o Senhor mandou um anjo que te livrou. Amém? Você saiu, pensava que ia por aquela estrada ali, Jorge, mas de repente, mediante a oração da Jaqueline, né? Proteção pelo marido, aí mudou, você não, vou por aqui não, vou por ali. Você nem sabe por que você mudou. Gente, Deus tem nos guardado. Nós estamos nas mãos dEle. Glória a Deus. E aí na oração do Pai Nosso, para complementar, sem me estender, aí vemos aqui, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, vírgula, ponto. Já ficou claro que está tendo uma conversa de família. Amém? Amém? Não era a linguagem costumeira no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a linguagem costumeira qual era? Ó Deus de Abraão. Caramba, respeita que o Deus de Abraão é o Shaddai. Mete a cara comigo, não. Ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Né? Ó Deus aquela, a gente vê orações brilhantes, né? Mas era essa base. Mas quando Jesus veio e foi selado um novo pacto com o sangue vivo de Jesus, para fazer a minha e a sua expiação, nos dá o perdão, a justificação, a regeneração, a glorificação, falando da ressurreição futura e outras coisas mais.
quando isso foi selado, Ele nos recebeu e nos adotou como filhos. Então a primeira coisa, isso lá atrás eu já pregava isso, né? Quando você for falar, lembre-se que esse Deus, eu gosto do pastor Ailton Bispo, quando ele fala, esse Deusão. O pastor Ailton é um dos homens que tem mais intimidade com Deus que eu conheço. Pastor Ailton, um abraço aí, né? Se estiver no culto aí. Mas ele é meu pai. Então você tem que entrar na presença dele. Né? Se você for diante de um juiz, se você for no Supremo, como é que você entra na presença, né? Mas aqui é diferente, meu irmão. Você tem referência pela magnitude de quem é Deus, mas esse é meu pai. Esse é meu pai. Meu Deus do céu, nós somos muito tardios, não é? Em deixar que esta verdade controle a nossa vida. Quando vem uma má notícia ou alguma coisa que desagrada, naquela hora você deve levantar as tuas mãos. E Jesus ensina, quando você for orar, não é? Você vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. A grande verdade que inicia também nessa oração do Pai Nosso é que ela contradita aqueles que querem defender a paternidade universal de Deus. Deus é Pai de todos. Não, Deus é o Criador de todos, não é? Deus é a origem de todos. Mas esse ponto aqui não está falando de todos, está falando de todo aquele que crê. Todo aquele que crê na mensagem da cruz. Irmãos, poucas igrejas estão pregando a mensagem da cruz, e entre os 7.000 que não dobraram o joelho está a Assembleia de Deus em Gramacho. Nós pregamos o verdadeiro evangelho, o evangelho original. Não pregamos outro evangelho. Eu não posso chegar, como já aconteceu, como nós já vimos até líderes chamar meus irmãos, e diz o nome de uma religião. Meus irmãos, pontinho, pontinho, pontinho. Meus irmãos, mas qual é a base? A base da nossa irmandade é a cruz. Por isso ele até ensina, quando você vai orar, você ora o que diz, Pai Nosso. Pai Nosso. Não é? O Senhor, quando ressuscitou, apareceu, quando ele deu uma orientação a Maria Madalena, não foi? Ele usa, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Glória a Deus. Então, na hora da oração, a gente luta mesmo, a oração tem momentos de guerra na oração. Tem momentos de guerra. O diabo não quer que você ore. O diabo, ele gosta de inventar um montão de ocupação e aquilo para vir na tua mente, você ficar pensando só naquilo, entendeu? Então é preciso ver quem é importante, quem é mais importante. Então, na medida que o Senhor assume importância, eu tenho que parar diante de Deus. E uma das coisas que nós vemos na Bíblia é que quando Deus vê um homem que para dar atenção, honrá-lo. Porque Jesus ensina então que a primeira petição ali é santificar o nome de Deus. É maravilhoso nós recordarmos sempre que Deus é um Deus de milagres. A Bíblia, esse livro, é um livro de milagres. Tem gente que às vezes está orando por uma bênção, a bênção chega, ele se concentra na bênção e deixa de olhar o abençoador. Fala assim, talvez você esteja orando pela casa própria, talvez você esteja orando por um emprego. Deus é bom e Deus atende as orações. Não somente Deus atende as orações, mas Deus é um Deus fiel. Se Ele faz uma promessa, Ele vai cumprir.
Se o diabo está jogando uma mentira na tua boca, se levanta e diga: diabo, você é mentiroso, porque quando eu olho para a Bíblia e olho para a história dos que são crentes de verdade, eu percebo que eles podem ser testados, podem ser provados, mas que afinal de contas Deus vai chegar e vai cumprir promessa. Agora, se há uma promessa de Deus, é esperar dentro do critério de Deus. Eu sei que a única coisa que eu tenho que fazer é confiar e obedecer, mais nada. Tua vida, como é que está? Qual é o gigante? Qual é o desafio? Muda a sua linguagem. Não diga que você não pode. Diga: em Deus eu posso. O Deus dessa igreja é o Deus de Abraão. O Deus dessa igreja é o Deus de Isaac. O Deus dessa igreja é o Deus de Jacó. O Deus dessa igreja é o Deus de Israel. O Deus dessa igreja é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Pai da Glória. Se anime, irmão. Para de se lamentar. Mas ninguém me ajuda. Eu não venho de uma família assim. Eu precisava que alguém me ajudasse. Olha, quem pode te ajudar é o que te deu a vida. E o que não deixou você morrer no ventre. E mesmo depois, é o Deus que quer te ajudar. Você precisa se voltar para esse Deus, querer conhecer esse Deus. Talvez tenha gente aqui que já confiou antes, né? Mas tirou os olhos de Deus por alguma coisa, está balançando. Mas Deus está me usando. Volta às primeiras obras e volta a confiar. Lembra que você orava mais? Lembra que você buscava mais? Lembra que você jejuava mais? Mas lembra as coisas que você fazia? Como é que você era com Deus? Volte! Se você tem uma promessa, faça dela uma cadeira e se assenta, espera, que no tempo ela vem. Você vai ficar agora com aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Pessoas têm sido curadas, libertas, prosperado e muitos milagres têm acontecido através da fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Não existe ninguém que se aproximou de Deus com fé que voltou de mão vazia. E não vai ser você. Olha só, você vai conferir o que Deus tem feito na nossa igreja. Roda aí. Eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo. Meu nome é Silvia Ptigliani. Sou moradora aqui da Zona Sul, mãe da missionária Carol. Em outubro, eu fui diagnosticada com uma lesão cancerígena. Quando eu fiz o preventivo anual, o médico constatou nos meus exames que tinha células atípicas, indicativas de uma lesão cancerígena, no colo do útero. Então, o médico ficou preocupado, pediu para fazer um exame mais específico, que se chama colposcopia, que consegue ter a visibilidade todinha do colo do útero para encontrar onde estava a lesão, o tumor, seja o que fosse, que era indicativo de câncer. Quando eu fiz o exame, a médica não diagnosticou nada, mas ainda assim ela lançou uma palavra de dúvida. Ela disse que poderia ter alguma coisa a mais, que talvez não desse para ver ali e tudo mais, e que era necessário fazer uma biópsia. Mas é importante ressaltar que desde o primeiro dia a gente entrou em oração. Desde o primeiro dia o pastor Leonardo entrou em oração também por essa causa. Nós viemos ao culto de milagres, do socorro urgente. Começamos a orar. No domingo, quando a gente veio aqui, o pastor pregou sobre cura e desde aquele momento a gente já cria que Deus tinha feito um milagre, que Jesus tinha levado sobre si todas as nossas enfermidades. O pastor fez uma oração forte aqui e naquele momento eu percebi que todo o mal, o que havia ali, tinha saído. Eu já senti, quando saí daqui, já saí crendo na vitória, na cura. E não foi diferente. Quando tive que fazer a biópsia e veio o resultado, para a honra e glória do Senhor Jesus, não havia nada, não havia mais nada. E isso confirma a
da grandeza do nosso Deus. Depois ainda o meu médico fez mais um exame só para acompanhar e novamente não tinha mais nenhuma lesão. Isso já foi mais recente agora. E isso também mostra a importância da oração, desde o primeiro momento de se colocar em jejum, em oração, pelas causas que às vezes parecem impossíveis e permanecer crendo, né? Fiel verdadeiramente na palavra. E esse é o meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus, que operou uma grande maravilha. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Essa palavra que você acabou de ouvir foi pregada no Templo Central da Assembleia de Deus. A nossa igreja fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu vejo que as pessoas que querem, elas que decidem participar de uma dessas reuniões, a vida dessas pessoas, quando elas se entregam a Cristo, não é mais a mesma. Então você é o nosso convidado para participar de uma de nossas reuniões, todos os dias, sempre às 19h30. E aos domingos, nós temos duas reuniões importantíssimas. Domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, a reunião da ressurreição, e às 19h30 a reunião de milagres. Desde o início da pandemia, o nosso reverendo tem feito cultos diários na igreja e você é o nosso convidado para participar de uma destas reuniões, tá certo? Nós vamos agora ao momento da oração, chamado a oração da hora nona. Nós queremos fazer uma oração por você que está necessitado e vivendo algum drama familiar, algum embaraço na sua vida, em qualquer área, nós queremos apresentar sua causa a Deus. Eu queria que você orasse conosco agora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós, junto com o nosso reverendo, pastores, missionários, obreiros dessa igreja, ó Pai, nós levantamos agora um clamor ao Deus do impossível. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha socorrer todas as pessoas que participam conosco desta oração. Pai, o Senhor sabe das lutas, dos gigantes, das dificuldades que cada um tem enfrentado. Mas nós sabemos que diante dos problemas existe um Deus que pode mudar a história de nossas vidas. Meu Deus, dá um basta nesse vírus que tem levado, meu Pai, muitas pessoas. Meu Deus, cura as pessoas que estão enfermas, lutando contra essa doença maldita que é o coronavírus, ou qualquer outro tipo de enfermidade, seja diabetes, seja Alzheimer, seja qualquer outro tipo de doença cardiovascular. Meu Deus, que o Senhor faça um milagre, porque não há nada impossível para ti. Visita os lares das famílias que acompanham esta oração conosco. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, que participa conosco dessa oração feita com fé no nome de Jesus e que ela possa receber a paz que só o Senhor pode dar. A Bíblia diz que Cristo é a nossa paz e nós queremos te pedir, guarda, abençoa, protege cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode então participar de uma de nossas reuniões
na nossa igreja central, que fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Qualquer dúvida, o nosso telefone está à sua disposição e nós estamos de braços abertos para receber você e toda a sua família. Não esqueça que durante toda a semana nós estaremos, a partir das nossas plataformas Facebook e YouTube, transmitindo e levando a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe e não esqueça que amanhã estamos de volta e estaremos orando por você na oração da hora nona e ouvindo a mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos. Um forte abraço e até lá. Shalom.